E o Brasil segue fazendo L. Nesse vídeo eu vou falar alguns assuntos. Primeiro, o BNDES confirma que vai financiar os países nada democráticos aqui da América Latina. Depois, o Lula culpou o Bolsonaro pelo calote de Cuba e Venezuela no BNDES. É assim, para você ver que nível que chegou de loucura. Depois, Lula volta a atacar o Banco Central, uma coisa inacreditável. O que o Lula ganha fazendo esse tipo de ataque? Porque a bolsa cai e o dólar sobe. O que o Lula ganha? Por que ele não fica quietinho? E por fim, eu vou comentar sobre a Bolsa de Valores, que janeiro, esse início de ano, foi o pior janeiro desde que começou a pandemia. Ou seja, o PT consegue ser pior do que uma pandemia. Então, vamos começar agora falando do BNDES. O Mercadante assumiu o banco e confirmou que vai sim financiar os nossos países vizinhos super democráticos, né? Onde, segundo o Lula disse em 2006, se eu não me engano, por exemplo, a Venezuela, o problema de lá é que tinha democracia até demais, né? Esse é o nível dessa galera que faz o L. Seguindo aqui na reportagem. Ao tomar posse, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, deixa eu inverter aqui a câmera, confirmou que o banco irá financiar obras em países de esquerda, prática adotada pelos governos Lula e Dilma, claro, né? De 2003 a 2016 foi a farra e com garantias desses empréstimos praticamente ridículas, né? No caso de Cuba eram charutos, enfim, e a gente levou calote. Nesse período, cerca de 80... Olha isso, pessoal, 80 obras em Venezuela e Cuba e em outros países governados pela esquerda na América Latina e na África receberam financiamento vultosos e com excelentes condições, como longo prazo para pagamento e baixa taxa de juros. Isso porque nós estamos bancando toda essa festa, graças aos nossos impostos. Moçambique deram calote e até hoje não pagaram os financiamentos. Em viagem à Argentina, em 24 de janeiro, Lula confirmou o retorno dos financiamentos internacionais, suspensos nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Agora, na posse, Mercadante disse que o presidente Lula tem toda a razão quando diz que o BNDES tem que ser um banco parceiro do desenvolvimento e da integração regional. Como se o Brasil tivesse, assim, não tivesse mais nada para se fazer no Brasil, né? Aqui tá tudo lindo, maravilhoso, então tá sobrando dinheiro para financiar obras nos países amigos, né? O Brasil tá maravilhoso, tá tudo redondinho. O nosso desenvolvimento passa necessariamente pela integração da América Latina, pela parceria com os países do sul global, declarou o Mercadante. É engraçado que só para países com afinidade ideológica, né? Não é por pragmatismo, não, é por afinidade ideológica. Segundo o Mercadante, militante histórico do PT e até então presidente da Fundação Perseu Abramo, que também é um braço do PT, o Brasil será ainda maior quando atuar em conjunto com seus vizinhos. Sim, mas eu acho que o BNDES poderia ter uma cláusula, né? Somente países democráticos, somente países que têm condições de pagar essas dívidas. Eu acho que isso é o mínimo que se espera, né? Mas pelo visto, o fator ideológico se sobrepõe sobre qualquer boas práticas do empréstimo aí do BNDES, né? Enfim. E por incrível que pareça, o Lula teve a cara de pau de acusar Bolsonaro por calotes ao BNDES. Vocês acreditam nisso? A culpa não é os países que têm poucas condições de pagar as dívidas e as tiranias, não. A culpa é do Bolsonaro. Segundo Lula, Bolsonaro acusou o Bolsonaro, né, o seu antecessor, de ser culpado pelos calotes de países como Cuba e Venezuela ao BNDES. A fala ocorreu nessa segunda-feira, na posse, né, do Aloysio Mercadante, e ele disse o seguinte: os países não pagaram, seja Cuba ou Venezuela, é porque o Bolsonaro resolveu cortar relações com eles para não cobrar e poder ficar nos acusando. Então, Lula, eu presumo que agora que você restabeleceu essa harmonia com esses tiranos, que agora você vai cobrar. Porque já que os empréstimos nasceram nos governos petistas, presumo que o Lula, como grande patriota que é, e preocupadíssimo com os recursos financeiros do contribuinte brasileiro, ele vai agora exigir que esses países paguem as dívidas. Presumo que isso vai acontecer. Tudo bem, ele pode até dar uma facilitada para que essa dívida seja paga. E não parou só nisso. O Lula voltou a atacar o Banco Central. Eu não sei qual que é a lógica que o Lula vê de ficar atacando o tempo inteiro o Banco Central. O que o governo dele ganha? Bolsa cai, dólar sobe, o mercado fica desconfiado. O que o Lula ganha? Não é melhor ficar quietinho? Mas, de novo, ele voltou a atacar na posse agora do Mercadante no BNDES. Vamos ver. Durante o discurso, Lula também voltou a atacar o Banco Central. O petista falou que não existe nenhuma justificativa para a atual taxa de juros
Ele ainda chamou de vergonha as justificativas dadas pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, ter fixado a Selic no patamar atual. O político também pediu que os empresários comecem a reclamar de decisões sobre a taxação. Isso porque o atual presidente do Banco Central, ele é respeitadíssimo e ele foi eleito já o melhor presidente do mundo de bancos centrais. Então, e o Lula batendo de frente com o cara. É uma coisa que falta inteligência para o Lula, é uma coisa inacreditável. Aspas para o Lula. A classe empresarial precisa aprender a reivindicar, precisa aprender a reclamar dos juros altos, declaro. Precisa aprender a reclamar porque quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. Então isso aqui já é remorso. É meio que uma revanche. O Lula quer uma revanche. Não, se reclamavam comigo, agora tem que reclamar. Entre os fatores para colocar os juros na marca atual, o Copom alegou a persistência das pressões inflacionárias global e elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país. Claro, o fator risco Lula, né? O mercado tinha uma certa expectativa de que ele ia fazer uma coisa mais pragmática, mas não. Com menos de um mês de governo, muita gente que fez o L já pulou do barco. Falou, não, esse não é o Lula que a gente estava esperando e tal. Então é por isso, Lula, você é um dos culpados aí pela taxa de juros não poder cair mais. Você é um dos culpados. E agora atacar o Banco Central é fácil, né? É querer tirar a sua responsabilidade sobre essa questão das incertezas do país, né? Econômicas também. Então você é um dos culpados. Por fim, quero comentar aqui sobre a Bolsa de Valores. Então, desde a pandemia, a gente tem o pior janeiro, tá? Desde 2020. O detalhe é o seguinte, né? Em 2020 nós tivemos o início da pandemia. Então, o planeta Terra teve uma retração de investimentos nas bolsas de valores. O mundo teve uma queda. O começo de 2020 foi uma tragédia. E depois que começou, né, a fechar tudo, aí piorou. Então, o que eu quero aqui mostrar para vocês é o seguinte. O PT consegue ser pior do que uma pandemia. Olha que coisa surreal. Olha que coisa surreal. E de ver, né, que teve gente do mercado fazendo L. Hoje já estão começando a se desesperar. Mas teve gente fazendo L para esse governo. Fazendo de tudo para que ele fosse eleito. E conseguiram. Agora a gente começa a ver. Olha isso. Bolsa de Valores tem pior volume para janeiro desde 2020. A redução nas negociações reflete as incertezas macroeconômicas e fiscais do país. Claro, a eleição do Lula. Vamos entrar aqui na reportagem. O volume de negócios no Ibovespa, índice que reúne as principais empresas da Bolsa, teve uma forte queda no primeiro mês deste ano. Em janeiro, a média do volume de negócios no Ibovespa foi de 18 bilhões, o que representa a queda de 16% ante os 22 bilhões do mesmo mês de 2022, do ano anterior. Na comparação com janeiro de 2021, também houve queda de 28%. Os dados fazem parte do levantamento divulgado pelo jornal Valor Econômico, hein? Jornal esquerdista, então ninguém pode falar que os dados aqui não são verdadeiros. Já as negociações totais da Bolsa de Valores chegaram a 24 bilhões. Em janeiro deste ano, 14% a menos do que o mesmo mês de 2022. Na comparação com janeiro de 2021, a queda foi de 31%, hein? 31%. Em 2021, ainda tinha pandemia, não estava no auge lá das restrições, mas a gente ainda tinha pandemia e tinha a guerra também da Rússia. O janeiro do Lula, do PT, primeiro mês do governo petista, consegue ter uma queda de 31% em relação a 2021 na Bolsa. É uma coisa assim surreal, é assustador. Então, pessoal, eu sempre digo, né, esses vídeos que eu vou gravando mostrando aí os malefícios do governo petista, muita gente já pulou do barco, já entendeu que foi um erro ter feito L. E muitos ainda estão começando a cair a ficha. Compartilhe esse vídeo, eu acho que isso aqui vai ajudar as pessoas a terem uma noção de que cometeram sim um erro. E a gente não pode se dar o luxo de reeleger o Lula para depois ele colocar um outro poste, reeleger um poste. Temos que abrir, né, o olho das pessoas, pessoal. Compartilhem esse vídeo. O PT é pior do que uma pandemia, por incrível que pareça. Pessoal, é isso. Compartilhem o vídeo, é importante. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.